Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos novamente. É sinal que Deus nos deu a graça de mais um dia de vida. Agradeça todos os dias a esse Deus maravilhoso. Deus é bom sempre. Como Ele nos ama e como Ele cuida com carinho de cada um de nós. Então sempre louvando e agradecendo, como dizia Santa Teresinha, tudo é graça. Que tudo você veja como graça na sua vida. Hoje nós celebramos a memória de São João Batista, o martírio de São João Batista, quando ele foi morto, né? Foi martirizado. Então queremos pedir a sua intercessão hoje. Não esqueça de compartilhar este evangelho depois com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Hoje vamos meditar o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, nós contemplamos então o martírio de São João Batista, que foi o último profeta, né, do Antigo Testamento e o primeiro mártir do Novo Testamento. E João, ele não teve medo de denunciar o pecado de Herodes, que vivia em adultério com Herodíades. Mesmo sabendo as consequências, ele não se calou, porque a verdade de Deus é maior do que qualquer medo humano. Sua vida foi um grito contra a corrupção e a imoralidade, e o seu sangue derramado tornou-se semente de fé e fidelidade. Herodes, ele gostava de ouvir João, mas não tinha coragem de mudar de vida. Quantas vezes também somos assim? Ouvimos a palavra, admiramos, mas não deixamos que ela nos transforme. Então o coração endurecido de Herodíades simboliza o ódio contra a verdade. E o banquete de Herodes mostra como a busca do prazer e do poder pode levar à morte da justiça. João, porém, é o modelo daquele que prefere perder a vida do que perder a fé. Vivemos num mundo em que muitas vezes se rejeita a verdade do Evangelho, quase sempre, né? Um mundo que prefere as sombras do pecado ao brilho da luz. E quem segue a Cristo precisa estar disposto a enfrentar críticas, perseguições e até perder amigos, status ou posições. João nos ensina que a vida cristã não se constrói com silêncio cúmplice, mas com coragem de anunciar a vontade de Deus. Então é melhor perder a cabeça do que perder a alma. Há alguns anos, uma história verídica, né, um jovem universitário lá no Oriente Médio, ele foi perseguido por colegas, porque ele defendia sua fé cristã nas redes sociais. Ele se recusava a negar Jesus, mesmo diante das ameaças. Um dia escreveram no quadro da sala: se você continuar falando de Cristo, vai pagar o preço. E ele respondeu: prefiro perder tudo, até a minha vida, mas não nego o Senhor que me salvou. Pouco tempo depois, ele foi brutalmente assassinado. A sua morte se tornou testemunho que fortaleceu muitos cristãos ao redor dele. Assim como João Batista, ele morreu por falar a verdade, e sua fidelidade permanece como luz para nós. Então o martírio de João Batista, e desses tantos irmãos e irmãs de hoje, nos lembram que a verdade custa caro, mas
João morreu porque foi fiel até o fim e nos convida a não ter medo de sermos criticados ou perseguidos por causa da fé. A vida passa, mas a fidelidade a Cristo é eterna. Então, ser cristão é escolher a verdade que liberta, mesmo quando ela incomoda e mesmo quando exige coragem. E deixo para você a bênção nesta sexta-feira, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.